trabalhadores da empresa de transportes Açaí foram impedidos de trabalhar hoje. Ah, dá para minha imagem tela cheia. É verdade. Eles foram informados pelo dono da empresa que o contrato com a prefeitura havia encerrado. Do nada, assim. E aí, ó, o contrato foi encerrado, pode ir para casa. Ficou todo mundo maluco, todo mundo tem suas obrigações, né? Ô, Meixa Piama, conta aí, diz aí, fala aí. Os funcionários aqui da empresa Açaí Transporte foram surpreendidos na manhã desta quinta-feira. Eles chegaram para trabalhar, muitos deles ainda pela madrugada, por volta de 3h30 da manhã. Só que ao chegar aqui nesse portão, eles foram impedidos de entrarem para mais um dia de trabalho. Um deles foi até o dono da empresa, onde o dono informou que o contrato da empresa com a prefeitura havia acabado, que ele não estava mais interessado em continuar com esse contrato. Inclusive, o funcionário está aqui, nós vamos conversar com ele, que é motorista, para relatar exatamente o que foi que o dono da empresa chegou e falou. O contrato acabou e vocês, como é que ficam nessa história? Ele nos informou que o contrato dele acabou, que ele não vai renovar o contrato e que ele está dependendo de uma reunião para ele poder nos dar uma posição, mas posição nenhuma nós não temos. Nós não temos uma posição de indenização, nós não temos uma posição de voltar a trabalhar, nós não temos uma posição se nós vamos ser relocados para outra empresa. Na verdade, a gente está aqui sem posição de nada. O prefeito ainda não chegou para nos informar nada, o dono da empresa só fez dizer que ele não vai renovar o contrato, que o ciclo dele em Manaus acabou e nós estamos nessa situação. Tentamos falar, aí chamamos o sindicato para nos dizer, pelo menos lutar pela gente, para ver, nos dar uma posição do que fazer, que simplesmente a gente não sabe. Ou seja, nenhum ônibus também saiu da garagem, a população também ficou prejudicada na manhã de hoje. Os portões estão trancados, os portões a gente não pode nem entrar, a gente não sabe nem se os ônibus foram abastecidos, a gente não sabe o que fazer. A verdade é essa, nós estamos na mão do prefeito, do Ministério Público, para nos dizer dar uma posição do que fazer, se nós estamos demitidos, se nós vamos ser indenizados, se nós vamos ser relocados para outra empresa. Nós não temos posição de nada, das autoridades e de nada, e nós estamos na porta da garagem, sem saber o que fazer. Precisando de uma resposta. Precisando de uma resposta. Olha, os funcionários da empresa Açaí, todos estão reunidos aqui na frente, sem entender exatamente o que de fato está acontecendo, já que eles não foram comunicados de nada. Os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana também estiveram aqui na manhã desta quinta-feira e também foram impedidos de entrar aqui no local. Nós vamos conversar agora com o presidente do Sindicato dos Rodoviários, presidente Givanci. Muito bom dia. Situação lamentável, porque são muitos trabalhadores que precisam de uma resposta. Como vocês estão vendo, a própria empresa fechou os portões. Eu acabei de chegar aqui, a categoria foi surpreendida. Eles querem trabalhar, não é verdade? Querem trabalhar e por incrível que pareça, o próprio dono da empresa está aí dentro, proibiu até a prefeitura de entrar na empresa, que isso é um absurdo, isso não existe. Ele está descumprindo o contrato com a SMTU. E, infelizmente, pelo jeito que está andando as negociações, me parece que ele quer dar um golpe nos trabalhadores. Me parece, né? Mas se tentarem, a gente não vai permitir que isso aconteça. O sindicato não quer parar toda Manaus, não, por causa de uma empresa dessa, não. Porque se eles tentarem darem golpe nos trabalhadores, amanhã mesmo vai rodar um carro na cidade de Manaus. Eu espero que a prefeitura intervenha, o presidente do Sinetran, que é um cara sério, que é um cara honrado, intervenha para garantir não só o emprego desses trabalhadores, como também a sua rescisão de contrato. Porque, infelizmente, o dono da empresa não teve a coragem de negociar com os trabalhadores. Se escondeu, meteu o cadeado no portão, para ninguém entrar. Nem a prefeitura. Eu acho que a prefeitura deveria vir aqui agora, o prefeito Mal vir aqui, pegar um cadeado, cortar a corrente e botar a categoria para trabalhar. Não é isso aí, pessoal? Até hoje à tarde é possível ter uma resposta em relação a essa situação. Eu espero que até hoje às 17 horas tenha uma resposta. E outra coisa, à tarde também não vai ter ônibus não, à tarde. À tarde também os colegas da foram avisados que eles não vão operar. A prefeitura tem que fazer alguma coisa, o empresário não pode tão somente, olha, hoje eu não quero mais, sem avisar ninguém. Ele não pode fazer isso. Nunca aconteceu isso na cidade de Manaus. Essa é a primeira vez que isso acontece. E imagine o prejuízo também da população que se acordou de madrugada para ir trabalhar e não encontrou onde na rua por conta de um empresário irresponsável.
Obrigada, presidente, pelas informações. 10 linhas de ônibus acabaram não saindo aqui da garagem da empresa Açaí Transportes, que fica na Zona Norte de Manaus. A população aqui em torno da área da Zona Norte de Manaus ficou totalmente prejudicada. O presidente acabou de informar que até às 5 horas da tarde de hoje eles precisam dar uma resposta a todos esses trabalhadores que estão aqui em frente à garagem da empresa Açaí. Caso isso, o Sindicato dos Rodoviários informou que deve aderir à greve. Que é Brasil, né? Como é o nome desse país? É Brasil, né? Dá para minha imagem em tela cheia. Já imaginou 10 linhas de ônibus? Até agora ninguém respondeu nada. Nota, até agora não chegou. E o povão que depende também do transporte público, dessas 10 linhas, né, ficou na parada esperando, não saiu. Você já imaginou? Volta aqui para mim, ó. Você que está acompanhando agora, muita gente está desempregada, mas quem ainda tem emprego depois dessa pandemia, que o negócio realmente foi sério, preocupante aqui no Brasil. Você já imaginou você chegar no local de trabalho, quando você chegar lá na frente, cara, ó, a empresa perdeu o contrato lá com a prefeitura e fechou. Como é que é? Não, a empresa fechou. Então não tem trabalho hoje? Não tem trabalho. E eles só foram informados disso aí quando chegaram lá, né? Chegaram lá, o patrão falou assim, ó, fecha a empresa que hoje ninguém trabalha porque não tem mais empresa, que não tem mais contrato com a prefeitura. Atenção, Sinetran. Sinetran, tem que resolver essa bronca aí, é com vocês, hein? É com vocês. Aqui no canal você fica por dentro das principais notícias do país. Se inscreva aí, vem ver mais.